Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Cruz Maltina. Hoje que vamos falar sobre a vitória do Vascão sobre o Melgar de 3-0 e vamos ter o react sobre uma parte da entrevista do Diniz que fala sobre os jogadores. Vou colocar aqui e a gente já vai começar. Eu vou começar pelo Garré. O Garré é um jogador que eu conheço muito pouco e a gente que dá treino para todo mundo. Então, nos treinamentos, eu fui conhecendo, fui perguntando, vi alguns vídeos e fui meio que me informando no CT das características do Garré. E conversei com ele um pouco também. E, principalmente nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para botar ele no jogo. Ele joga nessa posição, embora se ele jogasse como ponta, seria um ponta mais com a característica do Nuno um pouco do que do Ryan. Seria um ponta que entraria para fazer como o Adson. Então ele pode jogar de 10, porque não tem uma grande diferença comigo, dependendo se quando joga o Adson, o Nuno e o Coutinho, se chegasse para ele no termo da construção. O jogador provavelmente ele vai entrar para ser mais homem de meio de campo. Então eu espero que ele continue evoluindo para ajudar o Vasco. Em relação ao Jair, é um jogador que eu gosto muito. Eu tentei levar o Jair já 2 vezes para as equipes que eu indiquei ele no São Paulo e indiquei no Fluminense. Então é um jogador que eu gosto, é um dos jogadores que eu mais conhecia, que eu não tinha trabalhado, porque eu joguei muitas vezes contra o Jair. Então o Hugo também tem feito partidas boas. O Matheus Carvalho, que é um jovem que praticamente não fez categoria de base, que começou a jogar com 18 anos, é um jogador também que eu acredito muito no futuro. Depois que ele tiver mais informação, ganhar mais confiança, eu acho que o Vasco ele vai trazer muita alegria para o torcedor do Vasco também. Mas a gente está bem nessa posição. Tem até o Paulinho, que joga um pouquinho mais adiantado, mas também é um ótimo jogador de meio campo. Isso, rapaziada. Fernando Diniz colocou assim o meio-campo do Vasco ontem na sua entrevista. Falou que o Garré mostrou uma evolução, que ele espera que ele evolua mais, que é um jogador que tem a qualidade para jogar ali no lugar do Coutinho, sim, no como 10, e falou também do Cocão, do Hugo Moura e do Jair. Só que uma das coisas que ele vinha colocando em campo, que era o Matheus Carvalho no lugar do Coutinho, isso para mim não fazia muito sentido. Primeiro que o Cocão é um destruidor de jogada. E o Coutinho e o Garré são jogadores que seguram melhor a bola, fazem uma enfiada, né? É um jogador com mais qualidade. Espero que realmente ele tenha visto isso no Garré, porque o time do Vasco vai melhorar muito em criatividade, né? Quando o Coutinho não puder ter o Garré ali para se aproximar até do Nuno, né? Ou colocar um no lugar do outro, e o Vasco acaba tendo mais posições. Hugo Moura realmente tem jogado muito bem, mas o Jair ontem fez um bom jogo, apesar do time ter ficado mais exposto. Então, não acho que o Matheus Carvalho seja o melhor para o Vasco, mas eu estou entendendo que o Diniz está querendo fazer com o Matheus Carvalho. Ele, como é um garoto novo, um garoto que tem uma pegada forte, ele quer tentar fazer o Diniz quer tentar fazer do Matheus Carvalho igual ele fez do André no Fluminense. Um jogador que possa sair defendendo, ir com a bola para o ataque. Só que eu acho que o André tinha muito mais qualidade na bola no pé do que o Matheus Carvalho. Essa é a minha forma de pensar, e eu não acredito que o Matheus Carvalho vai evoluir nesse modo. Porém, o Diniz é um treinador que chegou há pouco tempo e, assim, não podemos dizer que o time do Vasco tenha evoluído, né, percentualmente. Percentualmente, o percentual do Fernando Diniz e do Carille são quase o mesmo, né, por volta de 50%. O Fernando Diniz ganhou 2 partidas, perdeu 2 partidas e empatou uma contra o Operário. Então ele está abaixo de 50%. Em total de 15 pontos, ele fez 7. Né? Então, para ficar na metade ali, estaria no 7,5%. Então não chega ainda nem a 50%. Ele precisa ganhar o Bragantino. Ganhando o Bragantino, ele já ultrapassa os 50% e aí ele vai estar acima do Carille. Então, em jogos, em percentual, o Diniz ainda não está. Mas se a gente analisar em qualidade de jogo, sim, em qualidade de jogo o Vasco já meteu 2 goleadas de 3-0, coisas que o Carille era quase impossível. Em todos os jogos do Carille, ele só conseguiu uma goleada contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil de 3-1,
né? Ainda tomou um gol. E o Fernando Diniz não. Ganhou de 3-0 do Fortaleza e agora 3-0 do Melgar. Então, evoluindo com o tempo, né? Acredito que ele possa evoluir. No jogo passado contra o Fluminense, ele também não teve o Coutinho, então ele teve essa perda de qualidade no meio campo, não colocou o Garré, ainda não sabemos se a gente ganharia com o Garré ou não, mas ele colocou o Matheus Carvalho, na minha opinião, erradamente, mas só quem está lá e depois do acontecido é que a gente realmente pode dizer, talvez tivesse sido melhor. Se o Vasco tivesse ganho o Fluminense, a gente não estaria nem comentando sobre isso. Então ainda o treinador fala sobre um conhecimento do grupo, que ele não conhecia realmente o Garré, está vendo vídeos, conversando com o jogador, com as pessoas, e aí vai dando oportunidade. Ele fala também sobre os jogadores da base, tal do GB, né, Zucarello também, de todos ali que estão vindo, e ele diz que não concorda em colocar a garotada agora, porque se ele não coloca ainda alguns jogadores que ele não conhece, que o Vasco contratou, imagina uma garotada da base que nem vinha jogando muito com o time. O GB teve uma oportunidade no início do Campeonato Carioca, o Zucarello também teve um pouco mais de oportunidades, acho que esse poderia sim ter sido utilizado no lugar do Cocão, já que ele não conhecia o Garré. O Zucarello tinha essa oportunidade, era um garoto novo, mas de muita qualidade, e acho que isso o Diniz também poderia ter se aproveitado. Mas o Diniz está falando que está vendo um crescimento no elenco, um crescimento do jogo do Vasco. Agora, precisa ainda de tempo e acha que a parada do Mundial vai ser essencial para ele conhecer bem os jogadores, para ele poder fazer o elenco ainda jogar melhor do que já vem jogando. Então, gente, de ontem foi um jogo que o Vasco realmente dominou, poderia ter feito 4, 5, poderia ter tomado, sim, mas mais chute de fora da área, como ele mesmo falou na entrevista, do que por dentro da área. O time deu uma evoluída, uma encorpada nisso, e agora é aguardar quem ele vai colocar, se é o Jair, se é o Hugo Moura, ele vai manter ele como primeiro volante, com o Tietchan, para o jogo contra o Bragantino. É em casa, em São Januário. Então, próximas notícias, a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Foi uma entrevista boa, depois de uma goleada importante para o Vasco, e para psicológico do time também, foi muito importante isso. A gente já vem batendo essa tecla aqui, que o Vasco precisa começar a ganhar vários jogos, 2, 3, e sem perder, sabe? Que nem aconteceu ano passado, até com o Paiva, né? Com o treinador, que a gente deu uma subida na tabela. Isso vai ser muito importante para que o time também jogue mais solto, mais tranquilo e confie mais também no treinador. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Uma vitória importantíssima ontem para a gente seguir ainda esperançoso numa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil e um brasileiro tentar chegar no máximo perto dos 8 lugares, ali os 8 primeiros, para tentar ali no final do campeonato tirar uma pré-Libertadores ou até mesmo uma Libertadores. Eu fico por aqui, um grande abraço.